Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 4, verso 1. Ao ouvir Suta Goswami falar desse modo, Shaunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Suta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Significado: em um encontro de homens eruditos, quando se fazem congratulações ou saudações ao orador, as qualificações do congratulador devem ser as seguintes. Ele deve ser o líder da casa e o homem mais velho. Ele também tem que ser vastamente erudito. Sri Shaunaka Rishi tinha todas essas qualificações, e assim levantou-se para apresentar congratulações a Sri Suta Goswami, por este ter expresso o desejo de apresentar o Srimad Bhagavatam exatamente como ouvira de Shukadev Goswami, e como compreendera pessoalmente. Compreensão pessoal não significa que uma pessoa deve, por vaidade, tentar mostrar sua própria erudição, tentando superar o acharya anterior. Ela deve ter plena confiança no acharya anterior e, ao mesmo tempo, deve compreender o tema tão bem que possa apresentá-lo de maneira adequada às circunstâncias particulares. O propósito original do texto deve ser mantido. Nenhum significado obscuro deve ser dele extraído. Todavia, ele deve ser apresentado de maneira interessante para a compreensão da audiência. Isso se chama realização. O líder da assembleia, Shaunaka, podia estimar o valor do orador, Sri Suta Goswami, simplesmente pelo seu proferir de Yathaditam e Yathamati. E, portanto, ele teve muito prazer em congratular-se com ele em êxtase. Nenhum homem erudito deve desejar ouvir uma pessoa que não represente o acharya original. Desse modo, o orador e a audiência eram fidedignos nesse encontro, onde o Bhagavatam estava sendo recitado pela segunda vez. Este deve ser o padrão de recitação do Bhagavatam, para que o verdadeiro propósito possa ser alcançado sem dificuldade. A menos que essa situação seja criada, a recitação do Bhagavatam para propósitos estranhos é esforço inútil, tanto para o orador quanto para a audiência. Verso 2. Shaunaka disse: Ó Suta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferida pelo grande e poderoso sábio Shukadev Goswami. Significado: Shaunaka Goswami dirige-se aqui 2 vezes a Suta Goswami, em sinal de grande júbilo, porque ele e os membros da Assembleia estavam ansiosos por ouvir o texto do Bhagavatam proferido por Shukadev Goswami. Eles não estavam interessados em ouvi-lo de uma pessoa farsante, que o interpretasse a seu próprio modo, para satisfazer seus propósitos pessoais. Geralmente, os assim chamados recitadores do Bhagavatam são ou leitores profissionais, ou assim chamados impersonalistas eruditos, que não podem penetrar nas atividades pessoais e transcendentais da pessoa suprema. Tais impersonalistas distorcem alguns significados do Bhagavatam para corresponder e apoiar seus pontos de vista impersonalistas, e os leitores profissionais vão imediatamente ao 10º canto para explicar incorretamente a parte mais confidencial dos passatempos do Senhor. Nenhum desses recitadores são pessoas fidedignas na recitação do Bhagavatam. Somente alguém
que esteja preparado para apresentar o Bhagavatam à mesma luz de Shukadev Goswami, e somente aqueles que estejam preparados para ouvir Shukadev Goswami e seu representante são participantes autênticos na discussão transcendental do Srimad Bhagavatam. Verso 3. Quando e onde esta literatura primeiramente apareceu? E por que foi compilada? De onde Krishna Dvapayana Vyas, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Significado. Por ser o Srimad Bhagavatam a contribuição especial de Srila Vyasadeva, o erudito Shaunaka Muni faz muitas perguntas sobre ele. Eles sabiam que Srila Vyasadeva já havia explicado o texto dos Vedas de várias maneiras, até explicá-lo como Mahabharata. O Srimad Bhagavatam é transcendental a todos eles, porque nada tem a ver com qualquer coisa mundana. Assim, as perguntas são muito inteligentes e relevantes. Verso 4. Seu filho, de Vyasadeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no monismo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Significado. Srila Shukadev Goswami era uma alma liberada, e desse modo permanecia sempre alerta para não cair na armadilha da energia ilusória. No Bhagavad Gita, esta precaução é muito lucidamente explicada. A alma liberada e a alma condicionada têm diferentes ocupações. A alma liberada está sempre ocupada no caminho progressivo da realização espiritual, que é assim como um sonho para a alma condicionada. A alma condicionada não pode imaginar as verdadeiras ocupações da alma liberada. Enquanto a alma condicionada continua sonhando relativamente às ocupações espirituais, a alma liberada está desperta. De modo semelhante, a ocupação da alma condicionada parece um sonho para a alma liberada. A alma condicionada e a alma liberada podem estar aparentemente na mesma plataforma, mas, na verdade, elas estão diversamente ocupadas, e sua atenção está sempre alerta, ou para o gozo dos sentidos, ou para a autorrealização. A alma condicionada está absorta na matéria, ao passo que a alma liberada é completamente indiferente à matéria. Essa indiferença é explicada do seguinte modo. Verso 5. Quando Sri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas, que se banhavam nuas, cobriram seus corpos com roupas, muito embora Sri Vyasadeva não estivesse nu. Mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso, e as jovens donzelas responderam que seu filho estava purificado, e ao olhá-las não fazia distinção entre o masculino e o feminino. Mas o sábio fazia tais distinções. Significado. No Bhagavad Gita 5.18, está dito que um sábio erudito vê com igualdade um erudito e nobre brahmana, um chandala, comedor de cachorro, um cachorro ou uma vaca, devido à sua visão espiritual. Srila Shukadev Goswami alcançou este estágio, de forma que ele não via macho nem fêmea. Ele via do mesmo modo, embora sob roupagens diferentes, todas as entidades vivas. As moças que estavam se banhando podiam entender a mente de um homem simplesmente por estudar seu procedimento. Assim como por olhar uma criança, podemos ver quão inocente ela é. Shukadev Goswami era um jovem rapaz de 16 anos de idade, e portanto todas as partes de seu corpo estavam desenvolvidas. Ele também estava nu, assim como as donzelas.
mas porque Shukadev Goswami era transcendental às relações sexuais, ele parecia muito inocente. As moças, através de suas qualificações especiais, puderam sentir isso de imediato e, portanto, não se importaram muito com ele. Mas quando seu pai passou, as moças vestiram-se rapidamente. As moças eram exatamente como suas filhas ou netas. Todavia, elas reagiram à presença de Vyasadeva, de acordo com o costume social, porque Srila Vyasadeva desempenhava o papel de chefe de família. Um chefe de família tem que distinguir entre masculino e feminino, pois de outra maneira não pode ser um chefe de família. Devemos, portanto, tentar entender a posição da alma espiritual, sem nenhum apego ao masculino e feminino. Enquanto houver tal distinção, não se deve tentar ser um sannyasi como Shukadev Goswami. Pelo menos teoricamente, deve-se estar convencido de que uma entidade viva não é macho nem fêmea. A aparência externa é feita de matéria pela natureza material, para atrair o sexo oposto e assim manter-nos enredados na existência material. A alma liberada está acima dessa distinção pervertida. Ela não distingue entre um ser vivo e outro. Para ela, eles são um e o mesmo espírito. A perfeição desta visão espiritual é o estágio liberado. E Srila Shukadev Goswami alcançou esse estágio. Srila Vyasadeva também estava no estágio transcendental, mas porque estava na condição de chefe de família, ele não se fazia passar por uma alma liberada, por uma questão de costume. Verso 6. Como foi ele, Srila Shukadev, o filho de Vyas, reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, Nova Delhi, após vaguear, com aparência de louco, mudo e retardado, pelas províncias de Kuru e Jangala. Significado: a atual cidade de Delhi era anteriormente conhecida como Hastinapur, porque ela foi inicialmente fundada pelo rei Hasti. Após deixar o lar paterno, Goswami Shukadeva estava vagueando como um louco, e por isso era muito difícil para os cidadãos reconhecê-lo em sua elevada posição. Um sábio não é, portanto, reconhecido pela visão, mas pela audição. Devemos nos aproximar de um sadhu ou grande sábio, não para vê-lo, mas para ouvi-lo. Se alguém não está preparado para ouvir as palavras de um sadhu, não tira daí o mínimo proveito. Shukadev Goswami era um sadhu que podia falar sobre as atividades transcendentais do Senhor. Ele não era capaz de satisfazer os desejos de cidadãos ordinários, mas ficava reconhecido quando falava sobre o tema do Bhagavatam e nunca tentava fazer truques como um mágico. Externamente, ele parecia um louco, mudo e retardado. Mas, de fato, era a personalidade transcendental mais elevada. Verso 7. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar esse grande sábio, tornando possível que essa grande essência transcendental dos Vedas, Bhagavatam, fosse cantada por ele. Significado: aqui se declara que o Srimad Bhagavatam é a essência dos Vedas. Ele não é uma história imaginária, como às vezes é considerado por homens desautorizados. Ele é também conhecido como Shuka Samhita, ou o hino védico proferido por Sri Shukadev Goswami, o grande sábio liberado. Verso 8. Ele, Shukadev Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca.
e ele o fazia apenas para santificar a residência. Significado: Shukadev Goswami encontrou-se com o imperador Parikshit e explicou o texto do Srimad Bhagavatam. Ele não estava acostumado a ficar na residência de um chefe de família por mais de meia hora, o tempo de ordenha de uma vaca, e costumava apenas receber esmolas do afortunado chefe de família. Fazia isto para santificar a residência através de sua presença auspiciosa. Portanto, Shukadev Goswami é um pregador ideal, estabelecido na posição transcendental. De suas atividades, aqueles que estão na ordem de vida renunciada e dedicados à missão de pregar a mensagem do Supremo devem aprender que não têm interesses com chefes de família, salvo e exceto o de iluminá-los com o conhecimento transcendental. Esse pedido de esmola aos chefes de família deve ser feito com o propósito de santificar-lhes o lar. Alguém que está na ordem de vida renunciada não deve ser seduzido pelo fulgor das posses mundanas de um chefe de família, e assim tornar-se subordinado a homens mundanos. Para uma pessoa que está na ordem de vida renunciada, isso é mais perigoso que beber veneno e cometer suicídio. Verso 9. É dito que Maharaj Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor, e que seu nascimento e atividades são todos maravilhosos. Por favor, fale-nos sobre ele. Significado: o nascimento de Maharaj Parikshit é maravilhoso, porque no ventre de sua mãe ele foi protegido pela personalidade de Deus, Sri Krishna. Suas atividades também são maravilhosas, porque ele castigou Kali, que tentava matar uma vaca. Matar vacas significa dar cabo da civilização humana. Ele queria proteger a vaca de ser morta pelo grande representante do pecado. Sua morte também é maravilhosa, porque ele recebeu notícia prévia de sua morte, o que é maravilhoso para qualquer ser mortal. E assim ele preparou-se para morrer, sentando-se à margem do Ganges e ouvindo as atividades transcendentais do Senhor. Durante todos os dias em que ouviu o Bhagavatam, ele não comeu, nem bebeu, tampouco dormiu por um momento. Assim, tudo que diz respeito a ele é maravilhoso, e suas atividades são dignas de ser ouvidas atentamente. Aqui se expressa o desejo de ouvir sobre ele de maneira detalhada. Verso 10. Ele foi um grande imperador e possuiu todas as opulências no reino que herdou. Ele era tão exaltado que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Pandu. Porque ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte. Significado: Maharaj Parikshit era o imperador do mundo e de todos os mares e oceanos, e não teve que se dar ao trabalho de conquistar tal reino por seu próprio esforço. Ele o herdou de seu avô Maharaj Yudhishthira e irmãos. Além disso, ele estava indo bem na administração, e era digno do bom nome de seus antepassados. Consequentemente, não havia nada indesejável em sua opulência e administração. Então, por que abandonaria ele todas essas circunstâncias favoráveis e sentar-se-ia às margens do Ganges, jejuando até a morte? Isso é de espantar, e portanto todos estavam ansiosos por conhecer o motivo. Verso 11. Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força, e possuía insuperáveis opulências reais. Por que quis ele abandonar tudo, inclusive sua vida? Significado: não havia nada indesejável em sua vida. Ele era um homem em plena juventude,
e poderia desfrutar da vida com poder e opulência. Portanto, não havia motivo para retirar-se da vida ativa. Não havia dificuldade em coletar os impostos estatais, porque ele era tão poderoso e cavalheiresco a ponto de seus inimigos costumarem vir até ele, prostrarem-se a seus pés e entregarem toda a riqueza para seu próprio benefício. Maharaj Parikshit era um rei piedoso. Ele conquistou seus inimigos e, portanto, o reino estava cheio de prosperidade. Havia bastante leite, cereais e metais, e todos os rios e montanhas estavam cheios de potência. Assim, materialmente, tudo era satisfatório. Portanto, não havia motivo de precocemente abandonar seu reino e sua vida. Os sábios estavam ansiosos por ouvir sobre isso. Verso 12. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Significado: Parikshit Maharaj era um rei e chefe de família ideal, porque era um devoto da personalidade de Deus. Um devoto do Senhor automaticamente tem todas as boas qualificações, e o imperador era um exemplo típico disso. Pessoalmente, ele não tinha nenhum apego a nenhuma das opulências mundanas que possuía. Mas uma vez que ele era rei, para o completo benefício de seus cidadãos, estava sempre ocupado a serviço do bem-estar público, não somente para o bem desta vida, mas também para o da próxima. Ele não permitia matadouros ou matança de vacas. Não era um administrador tolo e parcial que cuidasse da proteção de um ser vivo e permitisse a morte de outro. Por ser um devoto do Senhor, ele sabia perfeitamente bem como conduzir sua administração para a felicidade de todos, homens, animais, plantas e todas as criaturas vivas. Ele não estava egoisticamente interessado. O egoísmo é ou concentrado ou estendido. Ele não tinha nenhum dos dois. Seu interesse era comprazer a verdade suprema, a personalidade de Deus. O rei é o representante do Senhor Supremo, e, portanto, o interesse do rei tem que ser idêntico ao interesse do Senhor Supremo. O Senhor Supremo quer que todos os seres vivos sejam obedientes a ele, e, deste modo, tornam-se felizes. Portanto, o interesse do rei é guiar todos os súditos de volta ao reino de Deus. Compreende-se a partir disso que as atividades dos cidadãos devem ser de tal maneira coordenadas que eles possam finalmente voltar ao lar, voltar ao Supremo. Sob a administração de um rei representativo de Deus, o reino fica pleno de opulência. Naquela época, os seres humanos não precisavam comer animais. Havia muitos grãos alimentícios, leite, frutas e vegetais para que os seres humanos, bem como os animais, pudessem comer suntuosamente e até a plena satisfação. Quando todos os seres vivos ficam satisfeitos com alimento e abrigo, e obedecem às leis prescritas, não pode haver nenhum distúrbio entre um ser vivo e outro. O imperador Parikshit era um rei digno, e por isso todos eram felizes durante seu reinado. Verso 13. Sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas. E assim, podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Significado: a diferença entre os Vedas
e os Puranas é como a diferença entre os Brahmanas e os Parivrajacas. Os Brahmanas destinam-se a presidir alguns sacrifícios fruitivos mencionados nos Vedas, mas os Parivrajakacharyas, ou pregadores eruditos, destinam-se a disseminar o conhecimento transcendental entre todas as classes de pessoas. Sendo assim, os Parivrajakacharyas nem sempre são hábeis em pronunciar os mantras védicos, tais como praticados sistematicamente, com entonação e métrica, pelos Brahmanas, que se destinam a presidir os rituais védicos. Todavia, não se deve considerar que os Brahmanas sejam mais importantes que os pregadores itinerantes. Eles são simultaneamente iguais e diferentes, porque destinam-se ao mesmo fim, de diferentes maneiras. Também não há diferença entre os mantras védicos e aquilo que é explicado nos Puranas e Itihasa. Segundo Srila Jiva Goswami, menciona-se no Madhyandina Shruti que todos os Vedas, a saber, o Sama, Atharva, Rig, Yajur, Puranas, Itihasas, Upanishads, etc., são emanações da respiração do Ser Supremo. A única diferença é que a maioria dos mantras védicos começam com Pranava Omkara, e se requer algum treino para praticar a pronúncia métrica dos mantras védicos. Mas isto não significa que o Srimad Bhagavatam é de menor importância que os mantras védicos. Pelo contrário, ele é o fruto maduro de todos os Vedas, como foi declarado anteriormente. Além disso, a alma mais perfeitamente liberada, Srila Shukadeva Goswami, está absorto no estudo do Bhagavatam, apesar de já ser autorrealizado. Srila Sutta Goswami está seguindo seus passos, e por isso sua posição não é em nada menos importante, porque ele não era hábil em cantar mantras védicos com pronúncia métrica, o que depende mais de prática do que de verdadeira compreensão. A compreensão é mais importante que o cantar semelhante ao de um papagaio. Verso 14. Sutta Goswami disse: quando o segundo milênio sobrepôs-se ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parashara, no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Significado: os 4 milênios, a saber Satya, Dwapara, Treta e Kali, sucedem em ordem cronológica. Mas às vezes há uma sobreposição. Durante o regime de Vaisvavata Manu, houve uma sobreposição na 28ª sucessão dos 4 milênios, e o terceiro milênio apareceu antes do segundo. Neste milênio particular, o Sr. Sri Krishna também desce, e por causa disso houve certa alteração particular. A mãe do grande sábio era Satyavati, a filha de Vasu, pescador, e o pai era o grande Parashara Muni. Esta é a história do nascimento de Vyasadeva. Todo milênio é dividido em 3 períodos, e cada período chama-se um Sandhya. Vyasadeva apareceu no terceiro Sandhya desta era em particular.